Opa, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de Zabbix. Para quem não conhece, aqui nós discutimos sobre monitoramento com Zabbix, compartilhamos toda a nossa experiência em projetos para te ajudar a se especializar em Zabbix. Eu sou Robert Silva e hoje a gente vai falar sobre como que o Zabbix faz a detecção de problemas. Beleza? Um assunto bem interessante, muita gente tem dúvida sobre como que o Zabbix faz essa coleta de dados para poder alarmar, em que momento ele faz essa verificação e assim por diante, tá? A gente vai passar por alguns tópicos aqui, como por exemplo, as 3 etapas básicas de um monitoramento, né? Como que o Zabbix identifica que ocorreu um problema, vamos conhecer um pouco a sintaxe de trigger, né? Então, quais são suas funções, vamos ver o formulário de configuração das triggers e também as dependências das triggers. Vamos ver todas aquelas opções que a gente tem, desde geração múltipla de problemas e como que seria o trabalho com tags, ok? Então vamos lá, valide só se o áudio tá ok. Vou estar compartilhando esse link aqui só no grupo do Telegram e a gente vai começar, tá? Então vamos lá, lembrando que a gente vai ver hoje como que o Zabbix faz a detecção de problemas, como que ele gera um alarme e assim por diante. Maravilha? Vamos lá, vamos que vamos. Pegando o link aqui, vamos compartilhar lá no nosso grupo do Telegram, para que outras pessoas também sejam lembradas. Olha só, já está o retorno, para mim já está ok. Então já está tudo funcionando. Perfeito, perfeito. Boa tarde a todos. Vou pegar uma água assim, coisinha rápida. Só o tempo de compartilhar aqui, a gente já compartilhar a nossa lousa e começar. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Vamos compartilhar a tela já. Pronto, maravilha. Já comuniquei o pessoal do Telegram, então deixa eu vir aqui, já compartilhar a minha tela, para a gente estar começando. Muito boa tarde a todos, beleza? Show de bola aqui, share screen. Nossa lousa aqui, né? Nosso quadro branco, onde a gente vai ver todo o conteúdo. Deu tempo de mutar o controle, o microfone para esse espirro. Vamos lá, então o assunto de hoje é como o Zabbix detecta um problema. Muita gente que está começando acha que só coloquei para monitorar lá, vai gerar um problema, né? E ou simplesmente vem, o Zabbix, ele não alarmou que o sistema caiu, ele não alarmou que não funcionou, e assim por diante. O Zabbix não faz milagre. O que vocês precisam entender é que o Zabbix, como algumas pessoas costumam dizer, o Zabbix é burro. Então não adianta você falar, o Zabbix não alarmou. Claro, não alarmou. Se você não colocar para alarmar, ele não vai alarmar mesmo. Só que para isso, a gente precisa entender, né, como que é feito esse alarme, tá? E é isso que eu vou estar compartilhando hoje aqui com vocês. Tarde, Luciano, beleza? Eu não sei o porquê que eu tô de fone de ouvido, sendo que eu não vou escutar ninguém, né? Vamos lá, agora sim, mais solto. Áudio tá ok? Validem para mim se o áudio tá ok. A turma tá chegando aqui e a gente vai dar sequência nesse assunto. Então, como que o Zabbix faz a detecção de problemas, tá? Para a gente entender a detecção de problemas, a gente tem que entender o seguinte, pessoal, como eu já falei, né, algumas vezes até no começo. Você colocou um monitoramento lá, um template padrão, um template da internet, um template que seu amigo te enviou, colocou para funcionar, dá um problema, o cliente fala, mas o Zabbix não alarmou. Nem sempre é culpa do cliente, tá? Mas uma coisa que eu vejo muito é que os profissionais de monitoramento, eles escutam muito o que o cliente pede. Não é que o cliente não tenha razão, mas no caso do monitoramento, ninguém conhece do monitoramento. Ninguém sabe, ninguém nunca passou por aquilo. Então não é aquilo que o cliente quer. É aquilo que dá para fazer e é aquilo que vai ser feito. Às vezes a gente dá uma sugestão para o cliente que ele nem estava imaginando aquilo, mas é melhor da sugestão que ele tinha dado, tá? Então, no resumo, comecem a se portar realmente como especialista de monitoramento. É por isso que eu quero mostrar para vocês essa live aqui. Eu poderia fazer vários conteúdos, monitorando um banco de dados. Isso aí qualquer um faz. Tem template padrão das Zabbix. Por que vocês acham que o mercado está tão aquecido em busca de profissionais Zabbix, tá? E não encontra. Nós temos um projeto gigantesco, são 3 vagas, uma de 10 a 15 mil, outras uns salários um pouco mais baixos, mas não encontra especialistas Zabbix.
com conhecimento em Zabbix, conhecimento em outras tecnologias, tá muito difícil. Então, esse é o objetivo dessa live, de como os Zabbix detectam um problema, exatamente para quem está começando a entender quais são as possibilidades e até onde você pode chegar, tá? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando aqui. Beleza? Então, vamos lá. Princípio básico, né? Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse negrito aqui. As 3 etapas básicas de um monitoramento. Vamos tentar aqui fazer uma interação, né? Para quem estiver vendo a gravação, não vai ser possível, mas já mentaliza. Quais são as 3 etapas básicas de um monitoramento, na opinião de vocês? Coloquem aqui nos comentários. Eu vou dar uns 5 minutinhos e vamos ver quais são as 3 etapas básicas de um monitoramento. Na cabeça de vocês, o que eu preciso fazer para ter um monitoramento totalmente funcionando? Bora, vou pegar um cafezinho aqui que eu tinha esquecido. Vamos lá, turma. Comenta aqui para mim. O que vocês acham? Quais são as 3 etapas básicas de um monitoramento? O que a gente precisa fazer para ter um monitoramento consistente? Para ter um monitoramento que realmente esteja funcionando? Né? Vamos lá. Vamos lá. Não chegou ainda aqui os comentários de vocês, mas eu vou colocar a primeira. A primeira etapa é a coleta de dados. Tá? A primeira etapa é a coleta de dados. Muitas vezes o cliente vai falar, né, reclamações. Então a gente vai ver algumas reclamações. De novo. O Zabbix não alarmou quando o sistema travou. O Zabbix não alarmou quando o banco de dados caiu. Aqui a gente vai ter outra. O Zabbix não alarmou quando o serviço parou. Porra, pessoal, desculpa até o palavrão, mas se ele não está coletando, ele não vai alarmar, porque a primeira etapa de um monitoramento, ele está coletando. Então, o que vocês têm que fazer é o seguinte, tá? Desculpa até o palavrão, mas eu quero, passar energia para vocês mesmo. No sentido de, cara, se o cliente reclamou, aí você tem que ter atenção. Se foi ele que não solicitou ou foi você que não colocou. Mas assim, primeira etapa é coleta de dados. Não adianta, poderia ter 20 reclamações aqui. Poderia ter 20 reclamações. A primeira pergunta que sempre eu vou fazer, o Zabbix está coletando esse dado? Beleza. Se o Zabbix estiver coletando, nós temos, então, a primeira etapa concluída com sucesso. Tá? Qual que é a segunda etapa? A galera falou aqui, também a gente vai colocar. Mas a segunda etapa é detectar um problema. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, detecção de problemas. Tá? E, por último, notificação com escalonamento. Então, essas são as 3 etapas básicas de um monitoramento, tá? E o que a gente vai ver aqui é a detecção de problemas. E aí, como o Sandro, nosso amigo Sandro Ferreira já falou aqui, será que é um falso positivo? Será que não é um falso positivo? Como que a gente faz para validar isso? É tudo que a gente vai estar vendo aqui hoje. Maravilha? Então, vamos lá. Hoje eu não vou ficar mostrando muito a tela do Zabbix. Vou passar um conceito para vocês. A gente vai ver a tela do Zabbix ali para o formulário. Vou explicar de uma forma básica. Vamos gerar um item do sender ali, mas eu quero que vocês tenham em mente como é que funciona tudo. Não simplesmente, para alarmar isso, faz isso. Não é isso que eu quero de vocês. Tá bom? Maravilha. Então, vamos lá. Como que o Zabbix identifica um problema, né? Então, vamos entender aqui, ó. Vamos colocar esse tópico aqui, ó. Como o Zabbix identifica que aconteceu um problema, tá? Então, vamos colocar as 3 etapas. Nós temos coleta de dados, notificações, e agora nós temos como que o Zabbix identifica que aconteceu um problema. Primeira coisa, ele precisa coletar. Então, ele faz a coleta de dados, tá? Faz a coleta de dados, e aí, na sequência, ele avalia através de uma expressão se o valor coletado é aceitável, tá? É aceito, né? Vamos colocar assim, ó, ou não, tá? Isso nada mais do que é igual uma trigger, tá? Então, aqui a gente tem a definição de uma trigger de forma simples e prática.
Então, o Zabbix, ele faz a coleta de dados, depois ele avalia, através de uma expressão, se aquele valor coletado é aceito ou não. Dessa forma, então, que a gente tem uma trigger. Então, a gente já sabe que para o Zabbix identificar um problema, a gente precisa de uma trigger, né? E como que a gente faz para ter, né, esse valor, essa expressão, como que ele vai avaliar? E agora que eu vou entrar, então, em uns assuntos mais técnicos, a gente vai vendo realmente como que é dentro dos Zabbix, não só mais esse conceito de monitoramento. Tá? Então aqui nós temos a definição de uma trigger. Então vamos conhecer uma trigger? Vamos lá. Conhecendo uma trigger, tá? A trigger a gente tem 2 pontos. Então nós temos a sintaxe da trigger, ok? E nós temos as funções de trigger, ok? Qual que é a sintaxe de uma trigger, pessoal? A sintaxe de uma trigger é isso daqui, ó. Abre e fecha chaves. Robert, eu preciso fazer na mão? Não, você não precisa escrever essa sintaxe que eu vou colocar aqui na mão. Não é código. Você pode fazer? Pode. Você precisa? Não, porque o Zabbix já tem um wizard ali que a gente vai ver na interface web, onde a gente cria essa sintaxe. Então sempre lembre-se disso aqui, pessoal. O Zabbix vai utilizar host, tá? 2 pontos. Item key, então a chave do item que você vai avaliar, lembra que eu falei que ele faz a coleta de dados? Então ele vai fazer a coleta de dados de um host, vamos separar isso aqui em alguns pontos, deixa eu ver aqui se eu consigo mudar a corzinha, vamos lá, azul, beleza, temos o host, depois nós temos a chave do item, tá? Nós temos aqui a chave do item, ok? Então na chave do item vamos colocar um roxinho aqui, beleza? Lilás, sei lá. Agora a gente vai ter o que? Ponto, a nossa função, ok? Nós vamos ter a função que a gente vai estar utilizando. Nessa função aqui, vamos colocar, sei lá, um verde escuro aqui, beleza? Nessa função, nós teremos também aqui um operador. Podemos considerar aqui, ó, que a gente vai, dentro desse local aqui, a gente vai ter um operador, tá? Vamos colocar um operador, um op de operador, ok? E aí, vamos colocar esse op de operador aqui, um vermelhinho, beleza? E nós vamos ter, por fim, aqui, um threshold. Lá, vamos ver se eu escrevi threshold certo. Eu sempre esqueço, apesar de trabalhar 500 anos com isso, né? Threshold, vamos ver, olha só, tá certo. THRE, olha só, maravilha. Quem também tem dúvida aqui como escreve threshold? Palavra complicada, né? Mas beleza, tá certinho. E aqui, por fim, nós temos o threshold, a gente pode colocar esse marrom. Então, essa é formada pela sintaxe da trigger. Mas, Robert, o que é essa função? A gente vai ver as funções aqui já também. Vamos ver também alguns operadores disponíveis, tudo bem? Mas é só para você ter em mente. Você sabia, você conhecia que tinha essa sintaxe, que tinha essa separação? Ou você sempre criou pela interface web, ou nunca criou uma trigger e não tinha conhecimento? Se você não tinha conhecimento, coloca 1 nos comentários. Se você tinha conhecimento, coloca 2. Então, não tinha 1, tinha 2. Só para mim saber, né? Como que tá, Robert? Eu não conhecia, então coloca 1, tá? E aí eu vou entrar mais a fundo nessa sintaxe aqui para você entender. Então a gente já viu, eu faço a coleta de dados, avalio com uma expressão se aquele valor recebido é aceito ou não, e aí sim eu gero um alarme. Se ele não for aceito, eu gero um alarme. Tá bom? Maravilha. Tá claro para vocês aqui até o presente momento? Todos esses conceitos que a gente está vendo aqui? Vamos dar uma olhada aqui nos comentários, vamos ver se está tudo ok. Olha só, 1, não sabia, 2, conhecia, legal. Olha só, bacana, bacana. Então já estamos conseguindo ajudar algumas pessoas aqui. É isso aí, tá? Vamos entrar mais a fundo aqui e vamos entender, né? Vamos entender aqui essa parte, tá? Os operadores, eu tô até pegando a documentação aqui, Trigger Expression. Vamos ver aqui. Beleza. Peguei aqui, mostro quais são os operadores que nós temos disponíveis ali. Maravilha, pessoal. Na prática, como isso funciona, tá? Na prática, nós temos isso daqui, ó. Na prática, a gente vai ter mais ou menos o seguinte. Imagina que você está coletando, por exemplo, o uso de CPU. Tá? Uso de CPU. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o uso de CPU é maior que 90%, por exemplo. Tá? Vamos fazer isso daqui. Como que ficaria isso dentro da sintaxe de uma trigger? Então, vamos pegar aqui. Olha só.
Nós temos aqui, então, o host. O host pode ser o host propriamente dito, ou, por exemplo, o template N Windows, ou template N Linux. Por que N? Aqui, particularmente, eu coloco N para mim saber se aquele template é em inglês ou em português, tá? Então, sempre vai ter N ou BR. Beleza. Depois, qual que é a chave? Então, eu vou lá na minha chave do item e vou pegar system.cpu.util. É um exemplo, ok? Na função, a gente já vai ver mais sobre funções, mas vamos validar aqui, ó. Last. Ok? Qual que é o operador maior? E aqui eu venho e coloco, por exemplo, 90. Tá? Então, olha só, o que, que eu estou avaliando nessa trigger? No host, né, no template, quando eu associar as outros hosts, vai ser já substituído esse valor aqui pelo nome do host associado. Tá? Eu estou vendo o item System CPU útil, ou seja, utilização de memória. Estamos usando aqui a função last, a gente tem outras funções, mas também vamos ver já, for maior que 90. Olha que bacana. Então, nós temos aqui essa sintaxe. Então, o nosso threshold é maior que 90. Então, isso daqui que eu estou falando. Olha, o último, tá? Função last, o último valor coletado é maior que 90. Se você receber menor que 90, ele é aceito. Então, não temos problema. Se você receber maior que 90, ele não é aceito. Então, nós temos um problema e aí sim vai ser gerado um alarme dentro dos ABICs, ok? Então, nesse momento que a gente gera um alarme dentro dos ABICs, tá? E aí, o todo alarme, né, o toda trigger, a gente pode colocar aqui, ó, status. Vamos colocar até em preto aqui. Olha só, show. Então, nós temos, ó, status da trigger. O status da trigger, pessoal, ela sempre vai ser em ok, tá? O que significa ok? Quando esse valor que a gente acabou de coletar está menor que 90. Nós temos o problema, então ela passa de ok para problema, tá? Então ela está com problema, ou seja, agora esse dado está acima de 90%, né? Então, isso aqui ela está no estado de problema. Beleza? Aí, para finalizar, quando esse problema é resolvido, ela volta para o estado de ok. Então, a trigger ela sempre vai alternar entre esses dois estados, ok e problema. Ok e problema. Beleza? Tá claro para todo mundo aqui? Deixa eu ver nos comentários como é que tá o entendimento de vocês para a gente dar sequência. Show, deixa eu ver aqui os comentários. Tempo de vazão? Não, na verdade, aqui depende do tempo do item que você está coletando, não especificamente assim, um tempo de vazão. Vamos lá. Isso, é o tempo entre a solução e o problema. Não, seria o tempo de resolução mesmo, aí vai entre o intervalo de coleta, tá? Beleza, Sandro? Opa, Charlie. Cara, vou deixar disponível aqui até amanhã, beleza? Amanhã, quando começar outro, eu tiro essa do ar. Por enquanto vai acontecer assim, beleza? Por enquanto vai acontecer assim. Show de bola. Então vamos lá. Temos aqui, a gente já depois entra nesses méritos de intervalo de coleta. Mas já que o Sandro comentou, vamos avaliar aqui que é o seguinte, tá? O que acontece? Nós temos aqui um ponto importante. Em que momento que a trigger é avaliada? Então vamos colocar em que momento a trigger é avaliada. Então, se essa expressão, né, então ela é avaliada, é sempre a cada coleta de dados, ou seja, o intervalo de coleta do item. Tá? Então, a cada coleta de dados no intervalo de coleta do item, ele já vai ficar, vai ser avaliado, beleza? Então, é dessa forma que a gente vai funcionar. Maravilha, maravilha. Então, nós temos aqui já uma boa visão sobre trigger, né? Então, por exemplo, a detecção de problemas, como que os ABICs identificam o que aconteceu. Então, ele faz a coleta de dados e avalia através de uma expressão. Nós temos a sintaxe de uma trigger, ok? Então, aqui um exemplo prático. Temos o status da trigger, sempre ok, e problema, e volta para ok.
em que momento a trigger é avaliada, e a cada coleta de dados, então, que essa trigger vai ser avaliada. Então, se você tiver um item de cada 10 minutos, a cada 10 minutos vai avaliar a expressão. A minha trigger está com problema, só que o problema já acabou, né? Por exemplo, já não está, se eu olhar aqui no sistema operacional, já não está mais acima de 90%. Quando que o Zabbix vai corrigir? No próximo intervalo de coleta. Então, quando der 10 minutos de novo e ele coletar que está menor que 90, aí ele para de alarmar. Tá bom? Show de bola. A gente veio aqui as funções, né? O last. Vamos ver algumas funções aqui, então, para vocês entendendo. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Funções de trigger. Ok? Funções de trigger, tá? Bom, nossas funções, a gente tem as mais conhecidas. Então, por exemplo, sabe quando você precisa verificar o seguinte, olha só. Se o último valor, então, vamos deixar aqui, ó. Último valor coletado for, tá? Aí nesse for pode ser acima, abaixo, diferente de... Isso está totalmente ligado aos operadores, né? Então, antes de a gente falar de funções, vamos dar uma volta aqui, vamos falar um pouquinho dos operadores de trigger, né? Operadores de trigger, tá? Que é o que entra aqui, olha só, onde está aqui esse vermelhinho, onde está aqui, o operador, tá? Nos operadores de trigger, nós podemos ter esse sinal, que é maior que, esse sinal que é menor que, esse daqui, ó, vamos colocar aqui um traço, tá? Para ficar melhor. Esse aqui é maior ou igual a, então o valor coletado, menor ou igual ao valor coletado, tá? Esses quatro aqui são os básicos, né, que a gente tem dos operadores de trigger. Aí nós temos também um igual, né? Então olha só, igual a, então se o valor coletado for igual a, nós temos também o diferente, né? Diferente de, então, qual que é o valor coletado, por exemplo, para o diferente de, a gente pode estar pensando no seguinte, se o status do serviço for diferente de 0. Por quê? O status do serviço 0 é running, o restante é bloqueado, em andamento, parado e assim por diante. Então, diferente de 0, eu quero saber. Deu diferente de 0, eu vou alarmar. Então, você pode utilizar aqui o diferente de, ok? Então, por isso que a gente tem esse daqui. Vamos deixar aqui os tracinhos para ficar igual. Olha só. Então, temos aqui esses operadores, tá? Além desses operadores, a gente pode fazer operações matemáticas. Então, a gente pode somar, tá? O mais, né, para somar. Soma, então vamos colocar aqui soma. Temos o menos, né, que subtrai. Temos o barra, tá? Para fazer uma divisão. Temos também o asterisco, que é para fazer uma multiplicação. Robert, mas em que situação que eu vou usar esses caras aqui? Eu não poderia usar o item calculado? Poderia, mas às vezes você não quer criar o item calculado, você quer fazer essa operação direto na trigger. Então vamos supor que você quer comparar, né, dois valores. Então você sabe, por exemplo, que o status do serviço, se for 0 com 0, a soma deles vai dar mais. 0 com 0, a soma deles vai dar mais. A gente vai utilizar o mais, mas durante o status de serviço, a soma de 0 mais 0 vai dar 0. Se der diferente de 0, o que a gente vai acontecer? O que a gente vai fazer? A gente vai, então, ter um valor que o serviço não está funcionando, visto que o padrão é sempre 0. E aí a trigger poderia ficar mais ou menos assim, tá? A gente vinha aqui, ó. Robert, tá confuso. Não, calma aí que eu vou clarear para vocês aqui. A gente vinha aqui, por exemplo, olha só. Vou colocar esse cara aqui, service. Não, vamos vir aqui, vamos colocar certinho. Então, service, ponto info, sei lá, serviço X, vamos colocar aqui serviço X, tá? Se o último valor coletado dele, então, é igual, agora eu pego aqui, ó, esse caso, ao invés de estar template N Linux também, eu posso colocar, ó, host 1, tá? Em vez de ser igual a 90, eu posso colocar a mesma coisa aqui, só que para o host 2.
ok? Então, olha só, isso daqui eu estou fazendo igual, né, que a gente viu ali em cima. Mas se eu fechar aqui com parêntese, olha só, fecho com parêntese, fechei com parêntese, então eu tenho a soma, agora eu posso substituir esse igual por um mais, então eu tenho a soma dele. Se a soma dele for diferente de zero, pronto, aqui eu gero um alarme. Então a gente tem N possibilidades dentro das triggers para estar configurando elas, ok? Então é bem flexível esse ponto aqui, a gente não precisa se preocupar tanto, eu só tenho esse padrão, pode ser de acordo com aquilo que você precisa. O que você precisa entender é que existem esses operadores e que vocês podem estar utilizando. Além disso, a gente pode considerar o AND e o OR, tá? Como assim? E ou um ou outro, né? Então, esse e esse, ou um ou o outro. Então, existem vários padrões que a gente vai estar seguindo. A gente poderia entrar aqui um pouco mais a fundo nesse detalhe, mas ia tomar muito tempo. Então, por isso que a gente vai deixar aqui essa introdução para vocês estarem entendendo, né? Eu quero que vocês entendam como que o Zabbix identifica a trigger. Então, se você vê um AND, ou seja, tem um comparativo ali. Você vai pegar, por exemplo, se o status do serviço no host A e o status do serviço no host B for down, aí sim alarma. Que situação que eu posso ter isso, por exemplo, numa situação onde você tem um cluster? Então, onde você tem um cluster, você só vai alarmar que o serviço está indisponível, tá? Só vai alarmar que o serviço está indisponível quando tiver down nos dois. Então, você coloca esse ponto aqui, tá? Beleza? Show de bola? Tá claro para vocês? Vamos ver aqui se está tudo ok, se o entendimento está claro. Show, maravilha, perfeito, perfeito. Vamos conhecer então as funções, um pouco mais as funções da trigger, né? Então, como eu estava falando, tá? Se o último valor coletado for, nesse caso aqui, a gente vai ter a função last. Aí nós temos outras situações, por exemplo, se a média dos últimos 10 minutos, ok, for, nesse caso a gente vai usar aqui, ó, a função AVG. Então, vamos colocar aqui, ó, AVG 10 minutos, por exemplo, tá? Então, vamos colocar aqui o last também, beleza? Existem outros parâmetros aqui que a gente pode colocar dentro dessas triggers, mas vamos considerar esses parâmetros mais para frente, ok? Eu quero que vocês agora olhem os templates e consigam entender o que eles estão dizendo, né? Então, aqui, por exemplo, ó, se o mínimo dos últimos 10 minutos for, a gente vai utilizar aqui, ó, o valor mínimo, tá? Nós temos o máximo também, então vai ser bem parecido. Se o máximo dos últimos 10 minutos, a gente usa a função max. Nós temos o diff, né? E aí nós temos na documentação dos Zabbix uma infinidade de opções para vocês conhecerem a trigger. Então, vocês podem olhar lá com mais calma. Se a gente fosse olhar aqui, a gente ia demorar aqui umas 2, 3 horas para conseguir falar de todas as triggers e dar todos os exemplos para vocês. Mas eu quero que vocês tenham em mente aqui, estou começando agora com os Zabbix, coloquei alguns templates, eles não alarmaram, como que eu posso fazer para poder tá alarmando, tá? Então, nesse ponto aqui que eu quero abordar com vocês. Ok? Então, essa daqui são uma das funções de triggers. Aí nós temos, por exemplo, a função, tá? Eu vou olhar aqui, eu quero que vocês, como lição de casa, verifiquem. A função diff, então ele verifica o valor atual e o valor anterior, se são diferentes. Nós temos a função, por exemplo, change, verifica como que foi, né? Subtrai o valor atual do valor anterior, tá? Nós temos outra função aqui, por exemplo, que é muito legal, que é o NoData. Então, o NoData, ele verifica se ficou sem receber dados por X tempo. Então, pode ser minutos, segundos, ok? Então, nós temos aqui uma infinidade de funções. Só que eu quero que você entenda nesse momento é o seguinte, que para gerar uma trigger, precisa ter uma função. E quando você bater o olho e olhar aquela função, você vai falar, então aqui, ó, ele está pegando se o último valor coletado for maior que X, for diferente que X, e assim por diante. Como que você vai saber isso?
tendo como base aqui, ó, os operadores, tudo isso direitinho. Então, tendo essa estrutura aqui, vocês já vão conseguir saber como que as triggers estão sendo alarmadas e como que elas estão funcionando. Beleza? Ok? Tá claro para vocês aqui? Vamos ver aqui se tá claro para a turma. Show de bola. Show de bola. Vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui uns Zabbix. A gente vai dar uma olhada no formulário de trigger para vocês entenderem o que cada opção naquele momento que vocês forem criar trigger, ela faz, tá? A gente vai em outros momentos aprofundar mais nisso, ok? Mas por enquanto é só para vocês terem uma ideia. Então 10.00, 55. Zabbix, vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Show. Show. Tá claro para todos vocês? Interajam comigo, turma. Maravilha. Então, vamos vir aqui em Configuration, vamos criar uma trigger nova aqui só para vocês conhecerem, tá? Em outros momentos a gente vai se aprofundar muito mais nessas triggers aqui, tá? Mas hoje é mais para vocês terem uma ideia. Então, se eu vim aqui, vamos nessa, qualquer template, tá? Eu vou em qualquer template aqui, vou criar em triggers, clicar em triggers, né? E vou em create trigger. Ok? Então, sempre que a gente for criar uma trigger, pessoal, a gente tem algumas opções aqui, tá? Vamos lá, a gente pode passar o nome da trigger. Aqui vocês podem usar macro, inclusive. A gente vai ter uma live só sobre macros, para vocês entenderem. O Operational Data é o seguinte, o nome da trigger agora ele é fixo. Antigamente, dependendo da macro que você utilizasse, ele iria variar, tá? Mas agora ele vai variar somente no Operational Data, que é o seguinte, por exemplo, você alarmou CPU acima de 90%. Então, era, sei lá, 91% quando alarmou. Através do Operational Data, você pode definir que era acima de 91%, mas agora ele está, por exemplo, com 91,5%. Na próxima coleta, 93,5%. Então, você vai acompanhando para verificar que... para verificar o quê? Que ali você está realmente acima do threshold, ou não. Tá? Além disso, as triggers nós temos severidades, então são 6 severidades dentro dos Zabbix: não classificada, informação, warning, averaging, height e disaster, ok? Então, essas severidades aqui é importante para você parar o nível de criticidade dos seus alarmes, tá? Aí nós temos a expressão, né? Como eu já mostrei para vocês, ok? E nós temos aqui, ó, OK Generation Recover Expression. Esse Recover Expression a gente pode definir esse da seguinte forma. Olha, eu quero que alarme, por exemplo, a gente vai alarmar assim, ó. Alarma se for acima de 90%, ok? E aqui eu estou falando recover, ou seja, em que momento que vai ser recuperada essa trigger? Lembra que ela vai estar em ok? Ok, problema, tá? Então ela está em ok. Aqui ela está em ok, problema expression, a trigger está em ok. Aqui em recover ela está em problema. Quando que ela volta para ok? Para de alarmar. Se for, deixa eu dar um zoom aqui para ficar legal. Então, pronto, se for menor que 85%. Tá? Por que isso daqui? Porque se o seu item coletado ali, por exemplo, ele ficar variando, né? 90, 89, 90, 89, 90, 89, o que vai acontecer? Você vai ter sérios problemas, né? Porque ele vai ficar alarmando e saindo, alarmando e saindo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que os alarmes, eles se mantenham. Beleza? Show de bola, tá? E o none, tá? O none é quando você vai o seguinte, ó, alarmou, mas ele nunca vai sair do alarme. O none é utilizado em conjunto com allow manual close, né? Nesse allow manual close você vai fazer o seguinte, olha, vai alarmar, mas vou permitir o fechamento manual. Em que situações, Robert? Por exemplo, se você tiver ali, se você tiver com uma trigger que a gente pegou num cliente, num data center. Toda vez que um servidor reiniciasse, o time da operação tinha que conectar naquele servidor e identificar através dos logs o porquê que ele reiniciou.
tá? Então, o que acontece? Vocês vão ver que ele reiniciava porque teve uma alteração no horário, né? Então, ele sabia que houve restart, tá? Nesse caso, o cliente pediu para o seguinte, olha, eu não quero que essa trigger se limpe sozinha, eu quero que ela continue alarmando até o meu time fizer uma análise. Então, a gente deixava aqui o Allow Manual Close habilitado, tá? Aqui na URL, a gente pode colocar uma URL na trigger para onde, tipo, alarmou, se eu clicar para onde que eu vou, pode ser por exemplo, um link de uma base de conhecimento, algo nesse sentido, tá? Nós temos um description. Aí temos se a trigger vai ser habilitada ou não. Aqui nas tags, a gente vai ter uma live também só sobre tags, onde que eu vou dar alguns exemplos, mas você pode definir para aquela trigger, por exemplo, aqui, ó, localidade, DC1, qual que é o switch? Então, switch, qual que é? Do terceiro andar, ok? Qual que é o VMware? Então, o VMware. Qual que é o VMware? Aí você vai colocar, sei lá, o VMware principal. E aqui você vai dando tags, vai colocando etiquetas para aquela trigger e quando ela alarmar, ela vai ter essas etiquetas. Aí você pode utilizar isso para notificação, para exibição e assim por diante. Beleza? Tá claro para vocês? Show de bola, show de bola. E aí, nós temos também as dependências de triggers, né? Na dependência de trigger, eu posso definir, por exemplo, o seguinte, olha só. Imagina que você tem uma trigger que vai alarmar quando for acima de 85%, tá? Então, você está alarmando ali se for acima de 85%. E aí, o que acontece? Alarmou acima de 85%, só que você tem uma outra trigger de 90. Então, quando passar de 90, ele é maior que 85. Você vai ficar com as duas alarmando. A dependência evita isso, tá? Então, você só deixa uma alarmando. Ou também você pode fazer o seguinte. Todos os hosts estão conectados num switch. Então, você pode colocar a dependência daquele host para aquele switch. E se o switch cair, não alarma os demais hosts, tá? Então, são opções de você focar na causa raiz. Beleza? Tá claro para vocês? É dessa forma que o Zabbix faz a detecção de problemas. Assim, foi só uma introdução, a gente poderia, como eu já falei, fazer uma aula de 2, 3 horas com diversos exemplos, mas aqui já é o suficiente para vocês tenham um norte, tá? E aí depois tem temas de correlação de eventos e assim por diante que a gente vai ter também aqui nas nossas lives, beleza? Então, maravilha, pessoal. Dúvidas? Mandem dúvidas que eu vou tirar alguns minutos aqui para estar respondendo vocês e aí na sequência a gente já encerra a live de hoje. Tá bom? Vamos lá, mandem as dúvidas aqui. Show! Então, beleza, acho que ficou claro para todo mundo aqui, deu uma boa introdução, o Sandro aqui falou já para a gente que os exemplos já abrem um leque de opções, né, então essa é a proposta, que com esses exemplos que a gente passou aqui explicando para vocês, vocês têm algumas opções do que pode vir a acontecer quando uma trigger não alarmar, como que vocês criam uma trigger nova, para que vocês consigam resolver o problema do ambiente de vocês de forma bem tranquila, sem ter que ficar na tentativa e erro. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado para todos que participaram e vejo vocês na próxima live. Tá bom? Valeu, até mais. Abraço. Qualquer dúvida pode me chamar no Telegram, pode me chamar no Instagram, que eu vou estar respondendo vocês. Beleza? Maravilha, vejo vocês. Até mais. Valeu.